Bom, agora a gente vai criar os diretórios responsáveis por armazenar as nossas páginas, os nossos JavaScripts e os nossos CSS. Para isso, a gente vai criar três diretórios aqui dentro. Dentro da páginas web, você clica com direito, novo, o nome da pasta que você vai definir. Vamos colocar aqui restrict. Mais uma vez, direito, sobre páginas web, novo, pasta, public. Mais uma vez, novo, pasta, resources. Bom, a ideia é a seguinte. A hora que a gente adicionar as funcionalidades do Spring Security, a gente para poder acessar as partes públicas, você não precisa logar. Para acessar a parte restrita, você tem que fazer login. E essa resources, por padrão, no JSF você define aqui dentro do resources o CSS, o JavaScript, os templates que você tem no seu projeto aqui dentro da resources. Vamos clicar com direito e vamos adicionar uma nova pasta aqui dentro, que é public, que vai armazenar o CSS, JavaScript da parte pública do site. E aqui mesma coisa para restrict, que vai armazenar JavaScript, CSS, templates, tudo para parte para parte restrita do site, que precisa efetuar login para acessar. Bom, aqui dentro de resources, provavelmente a gente vai desenvolver páginas para public, mas dependendo a gente faz umazinha só para vocês ficarem por dentro como é que funciona. Mas provavelmente vai ser só restrict. A gente vai colocar aqui dentro. Eu até poderia colocar aqui CSS, JavaScript, tudo aqui dentro da resources e não separar, mas por acaso eu vou utilizar um CSS e alguns JavaScripts para pública diferente da restrict, então seria interessante você fazer isso. No meu caso eu gosto de fazer dessa forma. Eu coloco aqui uma nova pasta, vamos colocar aqui CSS, mais uma nova pasta, pode ser JS, JavaScript, né? O que mais que poderia colocar aqui? Images, beleza. Bom, além disso, a gente vai criar um modelo do Faceless. O que é o modelo do Faceless? É o seguinte, vou abrir o Paint aqui e vou fazer uns desenhos para vocês verem. Vai lá, Windows R, MS Paint. Bom, a ideia é a seguinte. Suponha que eu tenho uma página. Vamos supor que isso aqui seja uma página web, né? Aqui em cima eu tenho o topo. Aqui abaixo aqui eu tenho o meu rodapé. E aqui a gente tem os menus. No meu caso, eu não vou utilizar esse tipo de menu aqui vertical não. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Eu vou adicionar, na verdade, um menu abaixo aqui do topo. Logo aqui, ó. Bom, o que é a ideia? A ideia é a seguinte. Eu vou pegar todo esse trecho que vai se repetir em todas as nossas páginas e vou criar um template com ela. Sempre que eu for fazer esse miolo aqui, que vai ser, por exemplo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Se eu for fazer aqui, por exemplo, aqui tem um cadastro de pessoas. Aí tem lá os filezinhos, tem lá aquele monte de campinho. Vamos lá. Tem um field, tem outro field e por aí vai.
Beleza, e aqui eu tenho uma tabela. Vamos desenhar uma tabela aqui abaixo. Bom, vamos fazer uma gradezinha aqui agora. Beleza. Bom, a forma tradicional que eu poderia fazer, e foi uma das primeiras que surgiu, é criar uma página que tem essa tabela, uma página que tem esses inputs aqui, input fired, e repetir esse trecho de código aqui, mas isso não é muito recomendado por questões óbvias. Manutenção vai virar um verdadeiro inferno se você fizer isso. Então eu faço o seguinte: eu pego isso daqui, crio um template. Quando eu vou fazer o input de um cadastro de pessoas, por exemplo, eu pego só insiro esse trecho com os inputs aqui dentro. Eu pego e injeto esse cara aqui, ó. Quando eu vou constar, eu apenas injeto aqui também. Dessa forma, eu reaproveito o código e fica mais tranquilo para me dar manutenção. Obviamente que você percebe que é bem mais interessante fazer isso. Você vai aproveitar muito código, vai fazer muita coisa de uma forma bem mais simples. E é o mais recomendado de se fazer é exatamente isso. Bom, então o JSF trouxe na versão 1.2 já tinha o Faceless, que era uma biblioteca independente que você tinha que instalar e que para se trabalhar com Faceless e JSP era um pouquinho trabalhoso, mas dava para fazer também. Hoje, por padrão, já está dentro do framework JSF, você já tem uma implementação do Faceless. Então, a gente vai fazer o seguinte: aqui na Resources, como eu disse, aqui na Resources sempre vai ficar os nossos templates. Minha bateria está riando aqui, vamos colocar aqui para carregar. Vamos ver, não acendeu ainda. Só um momento. Bom, continuando aqui então, né? Vamos fazer o seguinte: aqui dentro a gente research, a gente vai colocar o nosso template. Para isso vamos em novo, outros, vá aqui em Java Server Faces, modelo de facelets, próximo. Aqui você pode escolher um template que você acha mais interessante. No meu caso, vamos escolher esse daqui. Clique em finalizar. Vamos colocar o nome dele aqui, né? Main. Porque vai ser o template raiz. Todo mundo vai herdar esse cara. E vamos finalizar. Beleza? A gente acabou de criar ele. E ele criou algumas coisas interessantes aqui. Vou executar o projeto para a gente ver como é que vai ficar. Vamos lá. Vamos executar. Aguardando ele carregar aqui. Beleza, tá aqui o nosso Hello World. Vamos fechar aqui e vamos voltar a adicionar as nossas. Vamos adicionar nossas características personalizadas aqui. Vamos. O que seria aqui? É o seguinte. Ele, por exemplo, da forma que está aqui, eu iria inserir. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar para abrir esse main aqui. Na verdade, eu vou voltar aqui no browser, dar um Ctrl Shift T aqui e a gente vai acessar diretamente aquele cara lá. Vamos ver aqui. Qual que é o nome dele mesmo? Resources main.xhtml. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos dar end aqui. Resources barra
main ponto faces. Opa, o que aconteceu aqui? Vamos ver. Um Hibernate útil. Beleza, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar o Hibernate CFG. Por enquanto a gente aguarda, depois a gente volta a mexer com facelets. Beleza. Para isso, você vai adicionar aqui, ó, no outros códigos fonte, src main resources. Você vai vir aqui e vai adicionar novo outros. Vamos ver se tem Hibernate aqui. Não tem Hibernate CFG, mas tudo bem. Vamos colocar voltar aqui. Vamos colocar um XML então. Próximo. Hibernate .cfg CFG, beleza. Ele já vai criar. Vamos finalizar. E aqui está. Opa, beleza. Criou nosso Hibernate CFG. Ele vai ficar feinho assim, mas na hora que você abrir o NetBeans e fechar o NetBeans e abrir de novo, ele vai se formatar bonitinho igual tá aqui, igual esses íconezinhos aqui. Bom, a gente vai adicionar então as configurações do Hibernate CFG. No cabeçalho você vai colocar sempre um cabeçalho padrão, né? Vamos deletar isso daqui, vamos ver. Ctrl barra de espaço para a gente fechar essa tag. Na verdade a gente pode começar já a Hibernate Configuration. Vamos fazer o seguinte. Vamos digitar aqui Hibernate Configuration, que ele já sabe que é um arquivo de configuração do Hibernate. Vamos fechar, vamos dar Enter, Enter novamente. Aqui dentro a gente vai colocar Session Factory, né? Session Factory. Vamos definir um nome para essa Session Factory, name igual, Ctrl barra de espaço, não funcionou. Vamos abrir e fechar aspas. Session. E aí está a nossa Session Factory, beleza? Vamos dar Ctrl barra de, vamos dar Enter aqui. Já está lá a Session Factory. Aqui dentro a gente vai adicionar as configurações do nosso projeto. Vamos adicionar as configurações de acesso ao banco de dados. Vamos lá. Beleza. Vou adicionar um comentário aqui para que vocês tenham uma melhor noção de como funciona. Configurações. Opa, aí não, né? De conexão com o BD. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vou deixar uns comentários já preparados aqui que a gente vai adicionando à medida que for preciso. Vamos lá, Ctrl Shift e setinha para baixo. Beleza. Vamos lá. Property Name. Tá maiúsculo, né? Não vai funcionar, beleza. Vamos aqui pro finalzinho. Property Name, né? Igual Hibernate. Ponto Connection Driver. Connection. Ponto Driver. Underline Class. Vamos fechar o sinalzinho de maior aqui. Ctrl. Aqui nem precisa Ctrl, já vamos dar Enter logo de cara, que já me sugeriu aqui. A gente vai colocar aqui com.mysql.jdbc .driver. Beleza. A gente já tem uma configuração de qual driver que vai ser utilizado para acessar o banco de dados. Vou colocar um comentário aqui para que você que não tem muito conhecimento de Hibernate entenda
a hora que você vê esse código. Você que já entende, já mexe com Hibernate, mas não mexe com JSF, pode pular por aqui. Não precisa esperar eu terminar de fazer essa configuração. Vamos lá. Defino o driver de conexão. Beleza. Com o BD. Vamos adicionar uma nova property. Eu vou copiar um trechinho aqui. Aqui vai de novo, né? Hibernate ponto connection ponto, opa, falta no N aqui, ponto URL. Bom, aqui a gente vai adicionar, vamos fechar aqui, né, sinal de maior, falta um aspas, beleza, ele já vai sugerir. Aqui a gente vai colocar nossa URL de conexão, JTBC, dois pontos, MySQL, dois pontos, barra, barra, localhost, que nosso banco é local, né? Dois pontos, 3306, porta padrão, barra, Semeru, underline, JSF, underline, Maven, underline DB. Vai ser o nome do nosso banco de dados. Vamos colocar aqui uma interrogação. Create database if not exists. Acho que é isso mesmo. Na verdade existe. E a gente tem que colocar aqui true. O que é isso aqui? Quando ele for criar a session factor, que o Hibernate vai verificar se o banco de dados existe ou não. Se ele não existir, ele vai criar. Então é bem interessante isso daqui. Vocês vão ver depois, na hora que a gente rodar a primeira vez, ele já vai criar o banco. Mais uma property, né? Agora a gente vai adicionar usuário e senha. Property name dessa property igual, abre aspas, esse caractere tá um pouco diferente, mas é igual mesmo, fecha aspas, e aqui a gente vai colocar Hibernate ponto connection ponto username, e a gente vai fechar essa propriedade aqui, só dar Ctrl+ de espaço. Vamos para o final e vamos copiar isso aqui, Shift Home, Ctrl Shift setinha para baixo. Vamos alterar aqui para password. Beleza. Tá lá username, password. Vamos definir a senha como root, o usuário como root, né? E a senha vai ficar vazia por enquanto. Vamos adicionar agora o dialeto, né? Dialeto. Esse dialeto, o que esse cara faz? Eu vou só adicionar, eu vou copiar e colar que vai ser mais tranquilo para vocês. E a gente não vai perder tanto tempo com isso. Vou explicando aqui, a gente vai colando. Olha só, esse cara aqui define qual que é o dialeto que eu vou utilizar para conectar no banco. No nosso caso, a gente vai usar InnoDB, porque se eu utilizar o que seria default, se eu deixar MySQL 5,
Ele não vai criar estrutura de tabelas. Quer dizer, vai criar estrutura de tabelas, mas não vai criar os relacionamentos. No nosso caso é mais interessante que crie tudo e fique prontinho para a gente usar. Agora a gente vai habilitar a exibição do SQL e a formatação do SQL. Para isso a gente vai adicionar mais duas entradas logo abaixo aqui, que é Hibernate Show SQL True e Hibernate Format SQL também True. O que isso significa? Que ele vai pegar e vai gerar o SQL, vai mostrar o SQL que ele está gerando e vai formatar ele e exibir para a gente. Mais uma coisa que a gente pode fazer é para ele atualizar automaticamente a estrutura de tabelas. Para isso a gente vai fazer isso daqui, a gente vai adicionar essa entrada aqui, vamos dar um Alt Shift F aqui para poder formatar, hein? Beleza, opa, beleza, e tá aqui o nosso habilitada a atualização automática da estrutura de tabelas. Bom, agora a gente vai adicionar as configurações do pool de conexões. Para isso, basta adicionar isso daqui, ó. Mais algumas entradas aqui, que vai ser o C3P0 min size, o número mínimo de conexões com o banco de dados. Uma conexão. Máxima de conexões 20. Não vai ter mais que 20 conexões. Se tiver mais que isso, ele não vai suportar. Timeout de 300 milissegundos, ou seja, de 5 em 5 minutos ele vai fechar a sessão. Ele vai executar no máximo 80 statements por sessão. E o período de idle test vai ser também de 300 milissegundos. Bom, agora basta a gente listar nossas entidades. Para isso, eu vou apenas copiar aqui e já vou colar para poder agilizar o processo, e a gente vai finalizar esse nosso Hibernate CFG. Olha só, você vai vir aqui e vai adicionar o mapeamento para cada entidade do seu banco de dados. No nosso caso, inclusive aqui está errado, aqui está entities e aqui é entities, na verdade. Vamos refatorar isso daqui. Opa, Ctrl Z. Vamos refatorar, cancelar isso daqui. F2, vamos colocar um N aqui. Beleza, Enter, agora sim, refatorar. Beleza, olha o que a gente fez. Dessa forma eu falo para o Hibernate, as minhas classes de entidade estão nesse pacote aqui, ó, br.com.cmeru.model.entities, e essa lista aqui, eu tenho cidade, endereço, estado, pessoa, sexo, tipo, endereço, tipo logrador. Ele já vai saber que para poder criar a session factor, eu tenho que ler essas entidades aqui. Dessa forma já está pronto o nosso Hibernate CFG para trabalhar com o... Bom, dessa forma aqui a gente terminou de configurar o Hibernate CFG, e eu creio que a gente já vai poder voltar ao nosso objetivo inicial, que era ver como está ficando a página do main lá, né? Bom, mas como a gente teve esse pequeno problema aqui, a aula está ficando um pouquinho grande, eu vou fazer o seguinte, eu vou comitar o código e depois eu vou encerrar a aula, e na próxima a gente já volta fazendo isso. Vamos lá, né? Git, fazer commit. Como é que a gente coloca aqui? Deixa eu pensar. Adição da estrutura de diretórios web e do Hibernate.cfg. Beleza, acho que assim está ok. Vamos selecionar todos, né? Por que esse cara não está indo? Bom, aqui ele
Não, esses aqui não vai comitar mesmo não. Isso aqui é assim mesmo. Bom, vamos fazer o commit. Beleza, a gente fez o commit local, né? Agora vamos fazer o commit remoto. Git remoto expandir próximo de novo e finalizar. Beleza, finalizado. Vamos lá no GitHub ver se está ok. Beleza, vamos abrir aqui em web app. Bom, veio só resource por enquanto. Não sei porque não veio app, deve não tem nada dentro, por isso que não veio. Vamos a main src. Vamos voltar lá no nosso na verdade vamos atualizar aqui. Talvez não veio por isso. Bom, resources aqui, tá aqui o nosso Kubernetes FG. Bom, beleza, agora a gente vai encerrar essa aula por aqui e na próxima a gente continua, ok?